Eu trouxe um assunto hoje que acredito ser de suma importância, tá? Nós vamos estudar sobre a questão da revelação. O que é revelação, certo? Como funciona a revelação, certo? Da Bíblia, todas essas questões que serão necessárias para que nós possamos entender de fato o que é uma revelação, tá? Então, você pode começar aí abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Certo? É só um versículo em Apocalipse, tá bom? Tem muitos outros que nós vamos estar estudando e interagindo. Capítulo 22, versículo 14, versículo 15. Bom, conseguiram aí? Não é muito difícil não. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então isso é uma palavra apocalíptica. Apocalipse quer dizer revelação. Então está na Bíblia que Deus revelou aí neste momento os que ficarão de fora do reino dos céus, da Nova Jerusalém. É uma lista de pessoas. Como também no capítulo 21, verso 8, ele também faz referência a algumas outras pessoas que vão contra a palavra de Deus e ficarão de fora do reino de Jesus. Os irmãos ouviram o que eu falei? Amém? Vocês concordam com Jesus ou discordam? Não é questão aí bem clara. Ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os roubadores, ficarão de fora os afeminados, certo? Ficarão de fora os sodomitas, ficarão de fora, não tem céu para eles, os cães, entendeu? Então a gente tem que entender, a gente pode até mudar, mas Deus não muda. Pois não, gente? Se refere à imundícia. Aqui, a imundícia, por exemplo, lá na carta de Pedro faz referência a 2 animais imundos, e que se refere a um perfil de cristão que apostatou da fé. Você está entendendo? O que é apostatar da fé? Que bicho é esse? Né? Apostatar da fé é a pessoa que uma vez conheceu a verdade, viveu a verdade, tem conhecimento e consciência desta verdade, mas por algum motivo ela quis desviar-se da verdade, ela se opõe a Cristo. O apóstata geralmente se torna anticristo, certo? Porque diz lá em 1 João que haverá entre vós muitos anticristos. Entendeu? Não é só o anticristo principal
que vai chegar, entendeu? Não, haverá entre vós muitos anticristos. Ou seja, Pedro, ele fala, dá referência tanto ao cachorro, ao cão, como à porca, como símbolos de imundícias. Como assim? Ele quis dizer o seguinte: assim como o cachorro volta ao seu vômito, o cachorro você dá a comida a ele, ele come tão apressadamente a comida, que quando chega no estômago, dá um impacto, faz com que ele volte e provoque para fora aquela comida que ele comeu com tanta fome, esfomeado, ele come e volta e come tudo de novo que ele uma vez botou para dentro. Então Pedro faz referência que aquela pessoa que se afasta da verdade, ela é como o cachorro que volta a comer o seu vômito. Ao passo também que ele faz referência à porca. A porca que você pode pegar, né? Quem trabalha com beleza, como por exemplo, pode pegar uma porquinha, pode dar um banho nela, pode escovar suas unhas, seus dentes, pode dar um banho nela de tudo, dar ração para ela comer, tudo, criar dentro de casa igual cria um animal doméstico, botar nela uma coleira, corrente, amarrar ela, mas no dia que você soltar ela, a porca ou o porco vai voltar a se espojar na lama, porque é o instinto natural deste animal, assim como o cachorro. Então o instinto daquela pessoa que é apostata da fé, que se desvia da verdade, é voltar ao vômito como o cachorro, ou voltar a espojar-se na lama, que significa o quê? Significa aquela pessoa que abraçou o mundo, que abraçou o pecado, que blasfemou contra Deus. Geralmente, quem apostata da fé é quem blasfema contra o Espírito Santo. Existe uma inverdade que as pessoas não entendem. Ah, pastor, e que inverdade é essa? A inverdade é: as pessoas, muitas vezes, por não conhecer o Espírito Santo nem a palavra, dizem que é blasfêmia você falar dizer que ela está equivocada em falar em línguas. Não é verdade isso. Isso é uma mentira, certo? Não é bem por aí. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é que ela se tornou uma apóstata. Ela se tornou uma opositora à verdade de Cristo, certo? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que quem blasfema contra o Espírito Santo não há mais perdão. Porém, Tiago, lá no finalzinho da carta, ele diz assim, quem estuda lá nos pequenos grupos, lembra bem do que Tiago disse lá no finalzinho. Aquela pessoa que conseguir, né, reconquistar um desviado, uma pessoa que se afastou da fé, entendeu? Salvou a alma dela. Porém, eu quero dizer aqui para vocês, eu acho difícil uma pessoa que apostatou da fé, certo, voltar à verdade. Por quê? Porque o apóstata é diferente da pessoa que caiu numa fraqueza. Não é verdade? O apóstata, ele tem uma consciência do que ele está fazendo. Ele diz: não, a partir de hoje eu não quero mais. Eu sou contra Cristo. Eu sou contra tudo que se fala de Deus. Toda a verdade eu sou contra. Agora eu sou da mentira. Eu prego a mentira. Eu prego pelo espírito demoníaco que nós vimos na última aula sobre o texto de 1 Timóteo capítulo 4, que o espírito demoníaco age nas falsas doutrinas, nas falsas revelações e tudo mais. Tá ok? Quero iniciar com um tema desse estudo, que é revelação ou adivinhação. Eis a questão, né? Revelação ou adivinhação? Eis a questão. Será que revelação é adivinhação? Né? Uma frase de um grande pastor batista chamado Charles Spurgeon Spurgeon, ele disse o seguinte, uma grande frase, ele é já de séculos passados, grande pastor, certo? Ele disse o seguinte, a frase: haverá um tempo em que os homens darão ouvidos aos palhaços, que, eu acho que é mais ou menos assim, que alimentarão os bodes, entendeu? Haverá um tempo em que os homens darão ouvidos aos palhaços. Não, haverá um tempo, ao invés de dar ouvidos aos pastores, darão ouvidos aos palhaços, que alimentarão os bodes. Estamos nesse tempo.
Estamos no tempo. Estamos no tempo em que a gente precisa saber quem é o palhaço que está animando o circo, os bodes, e chegamos no tempo em que nós temos que saber quem é sério. E aí cabe a você, conhecedor da palavra, saber a quem você está ouvindo. Porque você pode estar ouvindo um animador de circo e não um pastor, de verdade, ok? Então, o que é revelação? Segundo o dicionário Aurélio, é o ato divino que mostra os desígnios de Deus como tudo o que envolve o mesmo. É o ato divino, entendeu? Que mostra os desígnios de Deus como tudo o que envolve o mesmo. O que é os desígnios de Deus? Os desígnios de Deus é muito simples, entendeu? Quem já viu sobre Deus e sua onipotência, aquela coisa toda, você sabe que Deus se revela. Como é que Deus se revela? Deus se revela através da natureza. Não que Deus seja a natureza. Você está entendendo? Deus não é a natureza. Deus é quem comanda a natureza. Entendeu? Em todo sentido, como disse um livro, que o Espírito de Deus, um livro que veio antigamente do Caio Fábio, ele diz que o Espírito de Deus está em tudo. E é verdade. Onde a vida é o Espírito de Deus, porque Deus sustenta tudo, comanda todas as coisas. Ou seja, Deus não é a natureza, mas Deus sustenta a natureza. Tudo está debaixo do seu comando. Ou seja, quando eu olho a natureza, quando eu vejo os céus, quando eu vejo o mar, quando eu vejo os rios, quando eu vejo os pássaros, quando eu vejo o amanhecer e o anoitecer, quando eu vejo a alvorada, quando eu vejo os astros, quando eu vejo a galáxia, quando eu vejo tudo que Deus criou, eu disse, o homem, mesmo sendo cético, o homem mesmo sendo incrédulo, ele diz, houve um Criador que fez todas essas coisas. Não tem como. Você diz, não tem como o homem criar tudo isso. O homem tem uma dificuldade até para ir para a Lua, para ir no planeta. Como é que ele pode dizer que Deus não existe? Concorda comigo? Então Deus se revela através da natureza. Deus se revela através de quê? Do ser humano. O ser humano olha para si diante do reflexo do espelho, ele sabe que ali é a sua imagem. E ele, se ele tiver sabedoria, ele vai dizer, Deus me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Está entendendo? Então Deus se revela. Deus se revela de qual outra forma? A sua palavra. A palavra de Deus é a sua revelação principal, primordial, única. E nós não precisamos de outra, meu irmão. Nós não precisamos de outra revelação senão a palavra de Deus. Você está entendendo? Ela é o mapa, ela é o norte, ela diz onde tem o tesouro do reino dos céus, ela é meu guia. Como diz o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é outra coisa. Amém? Vocês entenderam? Então a palavra de Deus é a revelação principal. O que é adivinhação? O que é adivinhação? Adivinhar é o ato de descobrir por meios supostamente sobrenaturais o que está oculto. Ou seja, como esse programa que está passando todo domingo no SBT, eu esqueci até o nome, mas tem lá, programa, coloca algumas pessoas que têm uma sensibilidade, entendeu? Uma sensibilidade sobrenatural, são chamadas de médiums, certo? Tem uma chamada a palavra médium, que é aquela pessoa que tem uma sensibilidade de descobrir as coisas. Então, a pessoa que tem o espírito de adivinhação, você pode ver, coloca ela no lugar da situação que ele consegue adivinhar todo o passado e tudo que aconteceu de trágico ali. Porém, o adivinhador, que é do mesmo campo dos feiticeiros, e que Deus disse que eles não entrarão no reino dos céus, que é do mesmo espírito, ele não pode adivinhar o seu futuro, mas ele pode sugerir, ele pode
sugerir o que pode acontecer no seu futuro. Ou seja, cabe a você acreditar ou não. Por exemplo, ele pode chegar para você, coloque a autoridade dela, viu, Jéssica? Coloque a autoridade dela. Ela vai crescer, vai fazer desarrumação com você. Ele pode sugerir o futuro, ou seja, ele pode olhar para você, o feiticeiro, e pode dizer assim: olha, eu estou vendo você morrer numa tragédia de acidente automobilístico, de automóvel. Bom, nesse momento, o espírito do diabo apoderou-se do feiticeiro para dar uma sugestão, jogar sobre a vida da pessoa uma armadilha que, se ela aceitar, ele lá na frente vai causar aquilo que ele falou. Mas ele não pode dizer o seu futuro, ele não pode dizer quem você vai casar, ele não pode dizer se você vai ficar rico ou pobre, ele não pode dizer do que você vai morrer. Você está entendendo? Só consegue dizer o passado. O espírito do diabo age assim. A mediunidade é isso. Então, adivinhar quer dizer saber o passado de alguma coisa. Você está entendendo? Você notou a diferença entre revelação e adivinhação? Tem diferença? Ou não? Você prestou atenção no que eu falei agora? Você estava atento? Revelação quer dizer tudo aquilo que mostra Deus. Ou seja, revelar quer dizer os desígnios de Deus. Verdade. Adivinhação é a pessoa que quer saber, através de um falso espírito demoníaco, o passado do outro. Ao passo que Deus diz o futuro, que Ele já falou no Apocalipse, é só você ler o Apocalipse inteiro, você sabe o futuro da humanidade. Sem falar daqueles textos que tem um pouco, capítulos especiais nos evangelhos, que também falam do futuro. É só você dar razão a Deus e dizer: isto é revelação. Agora, quando não confunda, meu irmão, revelação com adivinhação. A pessoa que chega assim, eu digo: eu sei que tem um negócio da tua vida. Tem um negócio da tua vida. É lógico que tem um negócio da tua vida. Eita, tem gente com problema aqui. Tem não problema? Pode ser até uma dor de dente. Está vendo? Isto é adivinhação, espírito de adivinhação. Verdade de Deus versus a verdade de Deus. O que é verdade de Deus? Deus quer te salvar mediante a Cristo. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Futuro, certeza, né? Graça de Deus, amor de Deus, segurança. E uma vez que você está salvo, nem se preocupe, você não é o responsável pela sua salvação, é Deus que salvou você e é responsável por você. Cuida da sua salvação. Quando o ser humano acha que ele cuida da sua própria salvação, ele está ferrado, desculpa o termo, mas é isso mesmo, está lascado. Você sabe por quê? Porque o ser humano não sabe nem o que quer para comer nem para vestir, imagina a salvação, que é um negócio fora do comum. Entendeu? Uma coisa que está fora do nosso contexto. Só Deus que segura nossa salvação. Tá? Vamos aos textos da Bíblia sobre revelação. Alguém pode me ajudar aí? Ok? Amém? Salmo 119, verso 130. Uma pessoa abre aí no Antigo Testamento, né? Um outro irmão abre Romanos. Quem vai abrir Salmos? Quem pode abrir Romanos? Pronto, vamos. Salmos, Jéssica. Romanos, Clóvis. 1 Coríntios, irmã Socorro, 1:7. Gálatas. Quem pode pegar Gálatas? A irmã ali já pegou. Gálatas 1:12. Gálatas 2:2. Ana. Gálatas 2:2. Grava aí, Ana. Está difícil, tem que tomar ômega 3. Está difícil para gravar as coisas. Pergunta demais. Oi?
Romanos 16, 25, Salmo 119, 130, 1 Coríntios 1, 7, Socorrinha, Gálatas 1, 12, a irmã Martinha, Ana, Gálatas 2, 2, Efésios 3, 3, Erivaldo, 1 Pedro 1, 3, irmã Elizabeth, e Pedro, 1 Pedro 4, 13. Quem pode concluir? 1 Pedro 4, 13. Pronto. Vamos participar as crianças também. Vamos pela ordem dos textos. O que é revelação segundo a palavra do nosso Deus? Lembre-se, a diferença é muito grande entre revelação e adivinhação. Revelação ou adivinhação? Eis a questão. 16, 25. Quem pegou o Salmo 119, 130? A irmã Jéssica pode ler para nós essa noite, irmã Jéssica, com voz de arcanjo. Igual que vai tocar a trombeta, rasga o céu e Jesus virá. O versículo é 130, porque ele é muito grande, o Salmo 119. Olha, ao se abrir, né? Ilumina suas palavras, dá entendimento. Está vendo? Revelação quer dizer iluminar o simples mediante a palavra de Deus. Romanos 16, 25, irmão Clóvis. Ora, aquele que é poderoso para transformar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aí, o pessoal gosta daquela palavra, é mistério, é mistério, é mistério. Meu irmão, olha aí o que é que a Bíblia está dizendo. Mistério quer dizer a pessoa de Cristo revelado para todos os tempos, todos os séculos, para a salvação daquele que crê. Não é outra coisa. Não tem adivinhação no negócio. 1 Coríntios 1, 7. O que é revelação? Aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de guarda é essa? O que é que eles estão aguardando por intermédio de Jesus Cristo? Adivinhar quem vai morrer, adivinhar quem vai ganhar uma chave de um carro, adivinhar o livramento, que não sei o que, hoje eu te livro, não sei o que. Não, aguardando a vinda de Cristo, o advento, Ele voltará. Ele voltará, é isso que Paulo está falando aí. Gálatas 1,12, Martinha. Porque eu recebi e não aprendi de homem nenhum. O que nós vemos hoje é o pessoal aprendendo, repetindo a mesma coisa que os outros fazem. Ai, como eu queria fazer como a irmã fulana de tal faz. Ela fala em mistério, sapateia e sai falando. O que é que Paulo está falando aí? Repita aí, por favor, irmã Martinha. Qual é essa revelação que ele está falando de Jesus Cristo? Mediante as palavras dos apóstolos. Os apóstolos passaram os ensinamentos de Cristo para o apóstolo Paulo. Amém? Não existe outra coisa. Não vamos inventar coisa, que já estão inventando demais. Gálatas 2:2. Olha aí, que revelação Paulo está falando? Qual revelação? Do Evangelho. O Evangelho fala de quem? De Jesus Cristo.
E a revelação que Paulo recebeu foi de onde? Dos apóstolos, que comeram, que andaram, que viram, que ouviram, que gastaram tempo com Jesus. Irmãos, vamos cair na real. Chega de misticismo no meio da igreja. Deus é realidade, não é adivinhação. Amém? Agora vamos para Efésios 3:3 com o irmão Arival. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como assim em poucas palavras vos escrevi. O mistério que foi revelado a ele. Qual foi o mistério revelado para Paulo? Espera aí. Qual foi? Deixa eu queimar minhas pestanas aqui para ver se eu consigo. Jesus Cristo. Não teve outra. Não existe maior revelação do que Jesus, minha gente. Em outras cartas ele fala o mistério que estava oculto, né? Estava oculto aos entendidos, né? O que era apenas, lá em Hebreus, o que era apenas sombra, agora é real. Os que apenas ouviram, agora vem. Como Tomé fez? Tomé disse: eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar nele. Não foi não? Aí o que aconteceu? Jesus atravessou as paredes, chegou para Tomé e disse: tocai-lhe. Eis aqui a marca dos cravos e aqui a marca da espada. Toca. Eu sou a revelação. Chega de meninice, minha gente. Você sabe por que as igrejas estão abarrotadas de meninice? Porque essas falsas revelações, que são adivinhações, enche o ego da pessoa daquilo que ela quer ouvir. Ela quer ouvir o quê? Quer chegar na igreja, ela não quer ouvir o evangelho. Ela quer ouvir o pastor dizer assim: olha, essa semana você vai receber a chave da tua casa. Misericórdia, todo respeito às pessoas que creem assim, mas estão crendo errado. Se você vasculhar a Bíblia, qual era o assunto dos apóstolos? Jesus voltará. Não, Jesus salva, Jesus voltará. Jesus salva, Jesus voltará. Essa é a revelação. Amém? Vamos ver a palavra de Deus agora em 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3, irmã Elizabeth. Nossa. A palavra-chave é a antiga esperança. Que antiga esperança era essa? Que os profetas da antiguidade ansiavam este ser chamado Jesus Cristo, que viria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Não existe maior revelação do que Jesus. Não se pode pregar outra revelação senão Jesus. Amém? 1 Pedro 4:13. Revelação da sua glória, revelação da vinda, revelação da Nova Jerusalém, revelação da cidade de Deus, a qual nós estaremos lá como concidadãos de Cristo. O sofrimento de agora é justamente para que nós sejamos testados para receber a coroa da vida eterna. Não existe maior revelação do que a palavra de Deus, que mostra a maior de todas as revelações do mundo: Jesus Cristo, Senhor. A adivinhação, vamos ver na Bíblia a adivinhação? O que é que Deus diz sobre a adivinhação? Vamos ver? Ezequiel 12:24. Quem pode ler? Posso ler. Ezequiel 12:24. Doze, 24. Atente os ouvidos. Pode. Vê aí, irmão. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação nem ninguém da casa, ninguém da casa. Lê de novo, meu irmão. Porque já não haverá visão falsa nenhuma,
Primeira coisa, não haverá visão falsa nenhuma. Nossa, visão falsa. O pessoal não diz, não, eu tive uma visão. Nem a adivinhação dos inteiros, no meio da casa de Israel. Aí quem tem uma tendência, não conhece a palavra de Deus, sabe? Quem não conhece a palavra, quem fica, sabe, quem não conhece a palavra fica vulnerável. Eita! Vai contar a minha vida, quer ver? Parece que está no centro de macumba. A sensação que dá é essa, centro de macumba sendo um pouquinho mais maior, com mais gente, né? E a sessão é um pouquinho mais aberta, mas no sentido é o mesmo, ok? Segura aí, vamos para frente. Ele está dizendo assim, porque já haverá visão falsa. Haverá quer dizer futuro, viu? Não confunda não, irmão. Vamos lá, Atos 16. Chega de feiticeiro no meio da igreja, irmãos. Isso, não, o profeta Isaías, o profeta messiânico, revelação messiânica. Esse aí, lê aí, irmã. Atos 16. O que foi que o apóstolo Paulo fez com a menina que tinha o espírito de adivinhação? Foi o que ele fez, hein? Aconteceu que enquanto eles, ao lugar de oração, Pedro os orientou como moço que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande culto a seus amigos. Aí, ó. Aí. O Senhor está me revelando que o Senhor é pastor. Foi assim que ela chegou lá para o apóstolo Paulo. Vocês são homens de Deus. O demônio sabe quem é. É sério, irmãos. Chega de feiticeiro no meio da igreja. Com todo respeito às pessoas que estão nessa linha. Porque assim, eu respeito, porque cada um tem sua religião. Mas na igreja nós temos um manual chamado Palavra de Deus, chama Bíblia. Não combina. Não tem negócio de Chico Xavier na igreja. Pastor. Deixa eu dizer uma coisa. Pois é. Eu nunca fui dentro de macumba, não. Mas acontece alguma coisa comigo e eu vou perguntar para o senhor agora, então, o que é? Deixa eu me dizer. Olha, já aconteceu por várias formas. Eu vi um homem morrendo queimado no fogo. Eu vi isso, sabe que hora? Era 6 horas da manhã. Sim. Estava acordado. E eu vi esse homem morrendo queimado. E eu peguei, aí, lá assim, uma coisinha, me moral o tempo todo. Sim. Sabe, consciência, sabe? Aí eu peguei, eu jurei um pedaço e orei e repreendi em nome de Jesus. Quando foi 8 horas da manhã, aí fui no terminal trabalhar. 7 horas, fui 7 horas. Quando eu cheguei lá, eu já estava fazendo a comida, então eu era cozinheira. E tinha um rapaz que você atendia. Aí ele disse assim, chegou o homem para ajeitar um frigobar. Mas, adiante, pode dizer. E eu não sabia nem que esse bicho estava com problema. Aí quando chegou para ajeitar, a doutora tinha mandado. Aí ele disse, posso pegar um desses botijão aí, senhora? Eu posso. Dei uma ele, era 3 botijão. E eu aqui cozinhando, e ele pediu, eu posso ligar esse bicho aqui dentro, e tinha um espaçozinho para as pessoas para me ajudar. Aí a moça disse, não, o senhor faça isso lá mesmo, na frente ali da lanchonete, na frente daquela cor, da parangada. Aí, né, quando ele pensou que tinha botado, ligado no chão, aquele fio preto lá, para soltar o freezer. Só que ele não mais como botar, não, porque ele acendeu aqui. Pegou fogo. A ponta, o fogo foi um botijão, Certo. né? E todo mundo correndo, terminava ali na frente, todo mundo correndo. E aí desceram lá de cima com o extintor,
finalizou e ele salvou. Aí foi só mais um dia ele ficou um pouco queimado, porque ele estava Certo. tentando a coisa, acho que ele pensou na multidão, no povo que estava ali, e ele tentou tampar com a tampinha azul, João não conseguiu. Não, tudo bem. Ele queimou esse povo aqui, Ele queimou-se, como você viu, tá? ele mostrou aqui. Mas não morreu, né? E ele estava com a camisa branca, camiseta, ficou um pouco pegado no corpo. Eu sei. No cabelo. Bom, então a gente deixa os detalhes, que o principal aqui aconteceu o que você viu, não é isso? Sim. Sabe qual é o problema? Você sabe o que é que eu lhe digo o problema? Não, eu vou lhe dizer agora. Sim. Dizer agora. Você sabe qual é o problema? É que você torna isso uma doutrina que não é bíblica. Não, pode não Certo? ser. Isso não é bíblico. Deus não autorizou ninguém a estar pregando essas coisas que acontecem com elas. Eu não prego não. Entendeu? Mas fala das pessoas. Aí isso vira, não, deixa eu terminar, agora você vai escutar. Aí isso vira um modo de vida. Aí a pessoa esquece a Bíblia e começa só a acreditar nessas coisas. Isso está reprovado por Deus. Se Deus lhe mostrou e você orou, é para isso mesmo, para você orar. Agora, o problema é que o pessoal, quando acontece esses negócios, o pessoal começa a se exaltar. Ai, Deus me revelou. Olha, Deus me mostrou um livramento na vida de fulano, eu orei por ele. A estrela é Jesus. Você está entendendo? E não é regra. Escute só, não, aí vamos parar por aqui. Depois você conta depois do culto. Vai parar por aí. Escute só, nós temos que aprender uma coisa. Uma coisa é experiência, outra coisa é mandamento de Deus. Se eu tiver uma experiência espiritual com Deus, eu não posso pegar esta experiência e tornar uma doutrina dentro da igreja. Você está entendendo? É verdade. Você está ouvindo? Está entendendo? Eu entendo que essas coisas Escute. Agora, o que é mandamento? O que é mandamento? A palavra de Deus. Então, esse pessoal aí do atividade de vinhação, eles tornam tudo doutrina, tornam tudo mandamento, tornam tudo que foi Deus. Deus mandou dizer assim, olha, essa igreja tem que ficar assim. Aí aproveita para falar heresia. Certo? Então a gente não pode estar pregando heresia dentro da igreja. Se você tem uma experiência espiritual, foi para você ter a experiência espiritual para o seu crescimento. Agora, não torne isso uma doutrina, um modo de vida não, porque isso é feitiçaria e não é de Deus. Porque nem sempre Deus vai fazer essas coisas. E tem gente que gasta tempo, ela diz assim, ai, entre crise, ai, Deus não me revelou mais nada, não aconteceu nada demais comigo, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Amigo, vai olhar a Bíblia. Entendeu? Eu entendo, pastor, quem eu entendo. Deixa a irmã Gerlide falar. Sim. Nossa. Sim. Coríntios 12, verso 9. Pode ler, eu estou escutando. Que bom, né? Isso. Pronto. Sim. Sim. Estou entendendo. Não. Primeiramente está errado ela dizer que este profetizar é o profetizar que Paulo está falando aí. Está errado.
Profetizar quer dizer pregar a palavra de Deus. Quer ver? João Batista, como é que ele profetizava? Gervídeo. Isso. Você viu algum momento o João Batista profetizando, adivinhando a vida da pessoa? Não. Arrependam-se, raça de víboras, e creiam, porque o fim virá. Isso é profetizar, é pregar a palavra. Pregar a Bíblia é profetizar. Então já está errado aí. Está entendendo? Esse profetizar, esse dom de profetizar é a pessoa que tem a capacidade de pregar a palavra de Deus para as pessoas, para a multidão, para 2, para 3, para 1000, para 10.000. É esse o profetizar. Ela já está errada aí, porque eles pregam e dizem na igreja que é a pessoa dizer a vida do outro. Dizer a vida do outro tem nome, é adivinhação. Isso não é profetizar. Então o dom de curar existe, o dom do Espírito Santo pode dar. Agora, faz-se necessário hoje o dom de curar? Se o Espírito Santo quiser, sim. O dom de línguas faz-se necessário? Se o Espírito Santo quiser, sim. Agora, o dom de línguas, qual é o dom de línguas? Primeira coisa que eu pergunto à pessoa, se ela diz que tem o dom de línguas, se ela diz, a primeira coisa eu pergunto para ela, que idioma é esse que você está falando? Eu não sei, eu só sei que... Ah, não sabe? Então não fale, porque não é idioma. Não fale porque não é idioma. Porque se fosse língua do Espírito Santo, o Espírito Santo estava dando uma língua que é um idioma para você pregar o Evangelho para aquela língua que você está recebendo. Entendeu? Não é uma coisa sem sentido. Paulo até fala, língua sem sentido. O que é língua sem sentido? Barulho, um som. Já viu o surdo mudo? Você já viu? Todo respeito aos surdos mudos. Quando ele está fazendo um barulho na boca, então a pessoa que está falando línguas não sabe que idioma é aquele. Se não é idioma, então ela não fala que ela está mentindo. Se é idioma, ela peça em Deus interpretação, capacidade de interpretar para pregar para outra nação, porque Deus está chamando ela para aquela nação. Esse é o dom de línguas, é idioma. O Espírito Santo vai sobre a pessoa e dá um idioma para ela. Chinês, seja lá o que for, para ela pregar para eles. Não é para ficar assim, vai descendo dentro da igreja, falando uma coisa que... consoantes e vogais sem sentido. Ok? Mesma coisa, Martim. É uma experiência que nós temos. Só que eu não vou usar a minha experiência para influenciar a igreja, porque eu tenho experiências fantásticas. Eu tenho coisa fantástica, mas eu não vou usar a minha experiência sobrenatural, formar ela uma doutrina e vou influenciar agora a igreja, e a igreja tem que acreditar nisso. Mesma coisa é o dom de línguas. O camarada não sabe nem que idioma ele está falando, se é que ele está falando. Porque Paulo falava em línguas, vários idiomas, interpretava e sabia o que estava falando. Aí o camarada está falando um negócio que a mente dele está falando as coisas sem sentido, palavras sem sentido, e ele não sabe nem o que é, mentindo. É um espírito demoníaco, é coisa da mente dele. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo dá o dom de línguas, é um idioma que ele dá para a pessoa pregar o Evangelho para toda criatura, fazer missões mundiais. Lembre-se disso. Lembre-se disso, não esqueça. Não esqueça disso. Entendeu? Então, para a gente terminar, vamos 1 Samuel, capítulo 28. O que aconteceu com o rei Saul quando foi procurar uma feiticeira que adivinha as coisas? Vamos concluir. 1 Samuel 28. Vocês sabem o que aconteceu? Saul foi procurar uma feiticeira após a morte do profeta Samuel, e ele estava perdidinho já no reinado dele,
E ele disse: agora eu estou sem Samuel, quem eu vou consultar? Uma feiticeira para adivinhar o que é que vai acontecer comigo. Não acontece isso não nessas igrejas? Espera aí, eu vou procurar a irmã fulana de tal, que ela tem um dom de revelação, e ela vai me ajudar para me dizer o que é que está acontecendo. Meu irmão, a igreja do Senhor não é um terreiro de macumba. Pare de ser menino e comece a acreditar na palavra de Deus. Amém? Menino, criança na fé, se embaraçar com o erro, pode perder a salvação. Entendeu? E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse: aqui, Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te tirei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado, olha só, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Foi atrás de profeta. Samuel tinha morrido, o verdadeiro profeta tinha morrido, né? Certo? Samuel, o verdadeiro profeta de Deus, homem que pregava a palavra. O que aconteceu? Saul sem profeta, vou atrás de profetas da mentira, os adivinhadores, os feiticeiros. Olha que coisa, os adivinhos e encantadores. E ajuntaram-se os filisteus em Er, e acamparam-se em Suné. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos. Está vendo? O Senhor pode responder, mas não se torna doutrina. O que é que o Senhor fez? Não respondeu a ele nem por sonhos, nem por um instrumento chamado Urim Tumim, que é uma coisa que os israelitas gostam também de adivinhação. Eles usavam essa instrumentalidade, Urim Tumim, certo? Nem por profetas, até os profetas se calaram, certo? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhar, uma profeta dessas aí de hoje. Está vendo? E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra dos adivinhos. Ela adivinhou quem era Saul, e sabia que Saul matava os feiticeiros. Ele era famoso em destruir e matar feiticeiros. Ela sabia que era Saul que estava ali, né? E os encantadores: porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Está vendo? Ela adivinhou que era Saul que estava ali. Ela achou que Saul ia matar ela, porque Saul era famoso em matar feiticeiro. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Pode jurar? Nem pelo céu, nem pela terra, Jesus disse, né? Senhor dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Aonde você vê isso? Eu quero falar com meu pai. Incorpora aí o meu tio. Está vendo? Vamos para frente? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Quer dizer, aquele charme, né, que o feiticeiro faz, né? Ele não faz um charme, a pessoa fica encantada, envolvida naquele negócio tão... acaba dá até a casa que tem para ficar de esmola para ele ver o que negócio, né? Vamos para frente.
Aí o rei lhe disse, não temas, né? E lhe disse, 14, né? Lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião. Ela já sabia quem era Samuel, minha gente. Samuel era famoso, Samuel era conhecido em todo canto. Era um homem conhecido. Ela sabia que Saul queria. Ela sabia que Saul queria falar, ver Samuel, que ela sabia do desespero de Saul. Vamos lá para frente. E está envolto numa capa. Todo profeta andava com a capa. Viu? Olha só. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto na terra e se prostrou. Samuel, aí a palavra que diz aqui, ó, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca, e te disse, e o Senhor te tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã, certo? Tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Nossa! Parece que era Samuel. Mas quero lembrar vocês, o diabo sabe o passado das coisas. Este acontecimento já tinha sido profetizado por Samuel antes dele morrer. Ou seja, todo mundo já sabia que Saul tinha perdido o reino, inclusive a feiticeira e o demônio que estava usando a feiticeira. Ok? Não foi Deus que falou ali, não foi Samuel, foi o demônio que se fez de Samuel. Eu já sabia que tinha feito. Certo? Sabia tudo que já tinha acontecido, que Deus já tinha rejeitado Saul e falou, tu vai amanhã morrer mesmo. Aquilo que eu falei, ele falou o passado, que tinha já profetizado Samuel para ele, pregado para ele, que é o profetizado é pregado para ele, o juízo, e aí ele jogou o futuro para Saul. Qual foi o futuro que ele jogou? Tu amanhã vai morrer na mão dos filisteus, tu e toda a tua casa. Ok, meus irmãos, resolvido o problema, revelação ou adivinhação? Eis a questão. O que é revelação, meus irmãos? Revelação é a palavra de Deus. Revelação são os desígnios de Deus. O que é adivinhação, meu irmão? É você querer saber a vida do outro, entendeu? É que você querer estar descobrindo coisas da vida do outro que você não precisa saber. Deixe para Deus saber, porque a Bíblia diz que Deus sabe contar até os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele é que nos conhece. Então compete a Deus resolver todos os nossos problemas. Se você tiver uma experiência sobrenatural com Deus, fique para você e Deus. Não torne isso uma doutrina. Por quê? Porque o que está acontecendo dentro do meio da igreja é que as pessoas estão tornando isso uma doutrina e com certeza, muitas vezes Deus não está falando e a pessoa está mentindo pelo espírito do diabo para estar enganando as pessoas e dizendo que é o profetizar. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Como disse Paulo a Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, Paulo disse a Timóteo, profetize em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Esse é o instrumento de Deus para que a gente possa realmente ser guiado por Deus. A Bíblia Sagrada. Lê sua Bíblia. Lê a palavra de Deus. Leia e olhe o comportamento de Jesus e tente imitá-lo. Porque isso sim é revelação. Vamos ficar de pé nessa noite. Cuidado com o espírito de adivinhação. Cuidado com o espírito de feitiçaria. Eu concordo, Jesus falou. Concorde mesmo. E a gente Amém. não tem que mudar isso. Louvado seja o Senhor. Não tem que, a gente tem que agradecer o nome do Senhor. Amém. E na verdade tem muitos irmãos que às vezes. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, ó Deus. Este assunto que é polêmico, mas é um assunto necessário. O Senhor nos fez ouvir hoje a sua voz. Falou comigo também.
Obrigado, Jesus. Abençoe nossas noites, nossa noite, nossas vidas. Dê-nos a noite de paz, debaixo da sua graça. E que essa palavra fique gravada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.